Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir esse podcast, mas estamos no ar com mais um episódio do Santo Podcast. Eu estou aqui com Giovanni Claudino. Meu nome é Jonathan Marques. Giovanni Claudino, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo também, né? Não é só ouvindo, né? Tem muita gente nos assistindo. Feliz demais de estar aqui mais uma vez, ô John. Isso é bom demais. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Verdade. Giovanni, cada vez mais bonito, você que está acompanhando, não é? Bom, proposta falar a verdade. Pronto, ó, daqui a pouquinho a gente já vai apresentar o nosso convidado. Ele já ouviu um tostão da voz. Gostou, Giovanni? O timbre. Do timbre, sim. Pronto. Já levou umas 3 patadas aqui antes, não, maravilhoso. Das patadas, não. Vai ser maravilhoso. Nós estamos aqui no estúdio do Belas Artes, em Joinville, Santa Catarina. Um abraço para Mirtes, para o Natan, para o Natalino, para o Arthur, que também está hoje acompanhado do Fábio. Pensa numa dupla, hein? Não, Arthur e Fábio, né? Se tudo der errado, montam uma dupla. Isso. Eleitores do Bolsonaro. Os dois bolsominions. Não. Não são. Vai dar certo, hein, Arthur? Para. Vai dar certo, Arthur, vai dar certo. Não vai dar. Estão acordando. Não tem, Nós já ter foi. Que votar de novo. Já foi. Que foi. Tô me segurando. Calma. Nós estamos aqui. Vamos votar de novo, galera. 22. No Belas Artes, Joinville. Quero agradecer também a galera do Bom Samaritano, que faz os esboços bíblicos aí. Temos os esboços dos 4 evangelhos. Mandar um abraço pra galera lá. E também pro Marco, não é, Giovanni? Marco, box 91. Isso. Pra você que é feio por fora, né? Por dentro você é bonito. Mas Pode ser. Você que é feio por fora, vai lá no Marco, porque ele certamente vai tentar fazer alguma coisa. Isso. Não consegue no John. Tá aqui a carcassinha Não dá. mal acabada. Mas alguma coisa ele faz. Faz. Alguma coisa ele faz. Nós estamos no episódio 16. 16. Poxa, se você for fazer uma conta aí, já é um tempinho já, né? É bastante, tá? Você que é bom das contas. 4 meses quase. Pronto, quase 4 meses. 4 meses. Bom demais estar com vocês. Vocês sabem 4 que meses. Temos... Nem o Xandão derrubou nós, tá? Não, ainda não. O Kennedy caiu, tá? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O Kennedy veio aqui no nosso podcast. Para de rir. Caiu. O que caiu, tá? O homem caiu. Ele veio. A gente lançou 3 cortes. Não deu pra fazer dessa vez. Não. No terceiro, o homem caiu. Caiu. Tá? Ele caiu. Derrubaram o deputado Kennedy. Isso, perdeu a conta no Instagram. Rindo com todo respeito, um abraço para o irmão deputado Kennedy Nunes. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Ele procurou. E quem procura, acha. Pronto. Ele é ousado, não tá errado não. Ele é ousado. Não, foi usado. Eu fico feliz com isso. Porque agora ele tem argumentos para bater mais ainda. Isso. O problema é que a gente estava fazendo collabs ali no... Sim. E aí perdemos nossa... Nós estava lá no teto. Na carona. Nós estávamos numa carona da lascada com o Kennedy Nunes. Nós estávamos andando de Ferrari com ele. Sim. E aí, de repente, o Xandão bloqueou e a gente voltou. Acabou com a nossa realidade. Cientificamente falando, né? Mataram hospedeiros, parasitas também morreram. Exatamente, pronto, maravilhoso. Estamos recebendo hoje o Pastor Casas. Um abraço para você. Jonathan, que honra. Querido, conseguimos, enfim, uma agenda com o Pastor Casas para estar aqui no podcast. Que honra. Seja muito bem-vindo, Pastor Casas. Obrigado. Tô à vontade aqui. Que bom, pastor. Honra. A ideia é essa, lhe deixar à vontade. É verdade. Não é muito difícil pra mim, não. Não é, né? Não tem problema. Sim, não. A câmera nem tinha ido nele, já tava falando mal de nós, criticando e apontando e falando do Kennedy e tudo. Não, mas o que acontece? O Kennedy participou do podcast passado, falando do cristão legal. E a política, né? Sim. E essa relação e tudo mais. Estava bem no foco das manifestações, né? Isso. E a gente imaginou que alguma coisa poderia acontecer, né? Nesse sentido, mas aconteceu. O fato é que nós estávamos buscando um processo e nós conseguimos. E aí, o que acontece? Ele tem uma multa de 20 mil, parece, né? Se ele for postar nas redes sociais novamente. Sim. Isso. Aí a gente tá postando por conta. Na hora que pintar alguma coisa, a gente... Mas eu acho que não é proibido
Postagem com conteúdo dele, né? Isso. E pelo que eu entendi, ele até poderia postar, só que foi derrubado mesmo, né? Então ele pode continuar postando, só ele não pode falar. Então, ou seja, ele pode postar qualquer coisa que não seja dele. Ele. Sim. A gente pode postar qualquer coisa que seja dele. Sim. Até alguém mandar parar, né? Mas daí no caso, agora ele tá sem a conta. Sim, ele tá sem a conta. E aí, acho que ele até tá com uma reserva, mas em um outro nome, apoio. Para de contar que eles vão atrás do irmão Kennedy. Um abraço pro nosso querido Kennedy Nunes. E tu sabe que quando cai a conta, cai via e-mail, né? Então, ou seja, esse novo Instagram deve estar no e-mail de outra pessoa. Porque se buscar todos, cai tudo. Pode ir montando e que vai caindo. Mas o fato é que estamos recebendo por hoje, fio. então. Isso, por um fio. Hoje vai ser tranquilo, hoje acredito. vai. Acho que vai ser tranquilo. Eu acho. Isso. Talvez não vai ser o Xandão que vai correr atrás do pastor Carlos. Mas o entorno pode ser. Ô, Giovanni. Os outros. Não, sabe que numa das entrevistas na rádio onde nós estávamos lá, quando eu saí, eu recebi uma intimação, né? Sério? Alguém disse, quem você pensa que é? Eu já estou na 3ª geração de pastores da minha casa. Para você falar o que você falou, eu disse, irmão, está na 3ª, minha família tem 500 anos de sacerdócio. E se eu falei a verdade, ele doeu, me lamento, não volto atrás, não retiro nada do que eu falei, porque eu só falei a verdade. E lamento se a verdade te ofendeu. Posso fazer nada. Meu conselho é, conserta, só isso. Pronto. Não. Mas foi... Estivemos na mesma rádio, pastor Carlos, com um programa lá. Ou melhor, eu acho que o pastor era sempre convidado, né? Nos debates lá com o pastor Siqueira, né? Ele amava me botar na fogueira. Era e eu bom também, demais. sangue espanhol, não gosta de uma briga. Tava nem aí. Vamos pra cima. Ia feliz da vida. Feliz da vida. Conta um pouquinho da igreja que o pastor, enfim, está pastoreando em Joinville e um pouquinho do ministério. Jonathan, que inclusive está de sede nova, né? Estamos mudando agora. No começo do mês de dezembro estamos mudando. Que legal. Estamos para um local que já orávamos há alguns anos, né? A respeito disso, o senhor falou, estamos orando e vimos dezenas de imóveis na cidade e quando chegamos nesse, o senhor disse aqui. Em Joinville mesmo. Joinville mesmo, ambiente maravilhoso, estamos concluindo ele na fase de conclusão, mas eu desejava um local para a família, sem pedir a Deus, né? Então, nós temos hoje um ambiente muito grande. Só a nave dos jovens vai caber uns 700, 800 jovens. Cara, que lindo. Que é separado, que eles vão fazer todo dentro da leitura jovem, né? Toda a decoração. Aí tem a nave principal, nós temos um campo de futebol. Mandei fazer um half-pipe de skate, mandei fazer uma cesta de basquete. Mandei fazer um playground. Vou mudar de igreja. As crianças. Não muda não, só tem uma, cara. Não muda não. Só tem igreja. Tu vai descambar. Então. Vamos mudar de endereço, então. Vai sim, porque a igreja é uma só. Então Deus assim deu um lugar maravilhoso. Estamos vivendo um momento na cena. Graças a Deus. É que realmente, para quem não sabe, né, pastor Casas é pastor da Cena, né? Isso. E a Cena ali na São Paulo tá bem apertado para vocês, né? Há muito tempo, né? Culto de terça-feira passada parecia a La Bombonera. Jesus, cara. Eu preguei no método de 2x2, os jovens sentados em cima do púlpito, nos corredores, sentados pelo chão nos corredores, lá atrás todo mundo em pé. Não cabia mais. Não cabia nada. E o calorão pegando, então... Assim, a nível de suporte para receber as pessoas, hoje nós estamos correndo o risco das pessoas não irem mais. Graças a Deus, né? E aquela coisa, aquela característica da cena, né? Os cultos duram aí aproximadamente 3h30, 4h. Vou querer entrar nessa. Tu que não é crente, nem vai. Não. Vai domingo de manhã. Mais tranquilinho. Dá para sentar e tudo. Às vezes. Não posso garantir, vão me cobrar. Onde vai ser o novo local? Pode falar já? Posso. É no Contorno Sul. No Contorno Sul, né? Saindo de dentro da cidade, como quem veio para a BR-101, você vai como fosse para Araquari. Quando chega naquele viaduto, você não passa por baixo para ir para Araquari, passa por cima e indo para a BR-101, para a Curva do Arroz. Sei. Mas na frente tem a rotatória, que é travessa com a Rua Santa Catarina. Pega a esquerda ali, 300 metros, rua direita, Rua Irecê. Em cima, no morro, no monte, a rua termina dentro do portão do imóvel. Ela fica na beira do Contorno Sul, só que a entrada é ali por trás. Por dentro. Isso, Não, o lugar é top, é uma torre de vigia. Então, indo sentido BR-101,
Pega a esquerda naquela rótula Isso, ali, naquela né? rótula. Pega a esquerda, 300 metros depois. uns 300, 400 metros. Entra à direita, tem uma igrejinha luterana bem pequenininha, bem bonitinha. Sei. Entra naquela rua, que é a rua IVC. No final da rua é número 300, você já vai estar no portão Que legal. da igreja. Ali. Não, e Deus deu tanta coisa. Tem uma área de preservação ambiental, de floresta, que não pode ser tirada, que é um monte. Mata fechada, aí tu já sabe o que nós temos lá dentro, né? Pronto. Fizemos um monte de oração. Já abriu uma Rapaz, clareira. Pronto. Já estão chapando lá, galera. Devem estar lá agora. Já. Que legal Deus demais. tem um né? ambiente muito gostoso para nós. Graças Isso é bom. a Deus. Que bênção. E a cena é assim, né? Você perguntou, Diana, eu estou voltando a responder para você. A minha família Casas, ela tem uma história com o Evangelho de muito tempo. A primeira igreja Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina, o meu avô foi um dos que ajudou a construir em Itajaí. Era do lado da casa do meu avô, família Casas. O primeiro sacerdote cristão da América Latina foi um Casas, Bartolomeu de las Casas, em 1518. Então a história da minha família com o sacerdócio, ela já remonta já mais de 500 anos. Então há uma responsabilidade sacerdotal sobre nós há muito tempo. Eu não consigo lhe dizer quantos pastores, quantos missionários, evangelistas tem na minha família, porque eu creio que passa de 100. Então nós temos uma responsabilidade com o evangelho há muito tempo. Então o evangelho para nós não é uma aventura e nem um oportunismo. O evangelho para nós é uma vocação. Para minha casa, para minha família, meus tios. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então a gente prega com muita responsabilidade e muita liberdade no Espírito Santo. Então, e a cena nasceu... É um ministério que Deus quis entregar para o meu avô, depois meu pai, não deu certo. Quando o Senhor falou que era o tempo de eu começar esse ministério, eu congregava na Quadrangular, aqui em Joinville. No bairro Guanabara, o meu pastor era o pastor Ivan Bueira, irmão do pastor Balduino, que são Sim. todos meus amigos, Ivan né? Bueira. O pastor Ivan Bueira é um querido. É o pai do, Pai do Diego. Bueira. Claro, Diego Precisamos Bueira. trazer ele aqui, tá? É maravilhoso, tá? Vale a pena. Pastor Ivan é uma pessoa maravilhosa. E aí, quando chegou meu tempo, eu era líder dos jovens, eu me desliguei, eu congreguei no Mevan em Itajaí 1 ano e 10 meses, porque o apóstolo Luiz Hermínio é primo da minha esposa, né? Somos primos, congreguei lá. Aí quando voltamos para começar o trabalho, fui falar com o pastor Ivan de novo, falei para ele, pastor, estou começando o ministério, não é para tirar membro da sua igreja, eu quero buscar os perdidos, ganhar almas. Aí o pastor Ivan e ele, a pastora Solange, nos abençoaram novamente e a cena nasceu. Não nasceu da divisão de ministério. Toda a liderança, que hoje é em torno de 360 pessoas, só a liderança da igreja, todos são proibidos de convidar qualquer pessoa para congregar conosco, de outra igreja, né? Legal. Então, isso é uma ordem direta que eles têm. Então, a gente trabalha basicamente em cima de cura, de restauração, e já vai fazer 21 anos em abril. E Deus só tem aprovado. Está dando certo, temos crescido, né? Às vezes a gente é um pouco incompreendido, mas eu tenho uma certeza que a minha satisfação é para o Senhor. Sim. Ele me deu uma roça para cuidar e eu estou cuidando da roça que Ele me deu. Sim. Pronto, trabalho pelo reino, sirvo toda a cidade em Cristo, mas eu tenho que cuidar daquele que confia em meus irmãos. E está dando certo. Né? A Bíblia diz que você pode falar o que você quiser da árvore, mas só você vai conhecer ela se você olhar para os frutos. Então, Se tem fruto. pronto. Fruto permanecendo no Senhor, isso é muito importante. É isso aí. Essa, rapidamente, é a história da cena, né? Tem muitos detalhes, mas ela começou na sala da minha casa, eu, minha esposa e meus 3 filhos. E dali, E hoje já estão pegando um outro espaço, porque já está né? bem pequeno glória o a local. Deus, estamos lá. Amém. Cumprindo o Os propósito. 3 filhos já são adultos? Como é que... Já. Nós temos o Guilherme, que tem 31 anos. Ele é o pastor líder ali dos também. jovens. É pastor dos jovens. Devemos ter uns 300 e poucos jovens hoje na igreja. O Guilherme hoje e a esposa estão em Israel. Viajaram ontem e chegaram hoje legal. lá. Então, pegaram uma semana para estar lá. Aí tem a Nicole e o Dudu, eles são pastores no outro ministério, né, na comunidade Mosaico. E tem o Samuel, a Nicole tem 29 anos, o Guilherme 31. E o Samuel tem 23 anos e ele é o responsável pela mídia dentro da cena. Que legal. O Samuel é Legal. solteiro. Daí o Guilherme é casado, com a Duane, tem uma netinha, Valentina, de 6 anos. E a Nicole e o Dudu não têm filhos ainda. Casados de 6 anos, estão de lua de mel ainda. Então, Mas são legal, 3 que filhos, são os bênção. 3 já grandes, já envolvidos Servindo com o ao reino. Senhor. Graças a Deus. o Guilherme eu conheço. Conhece? O Guilherme eu conheço. Os outros 2 eu não tive o prazer. Ah, não. Pô, que legal. São bênçãos demais, são top. Que bênção. Bom demais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, né? E a gente vai abrir o texto que está lá em Efésios, capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia aí, você em casa, enfim,
tá no carro, no trabalho, tá ouvindo no Spotify, na academia, enfim. Tem uma galera que ouve em vários lugares. Não aí. faz sentido, né? Efésios 6... By the river of Babylon, Versículo 12. Não, e é cantor também, tá? É cantor Baixista, também. tá? No meio das Baixista. mensagens eu já sei que ele solta às vezes um brado ali. Por a que coisa eu cantei acontece. essa? Porque o povo de Israel estava na Babilônia e pediram para eles... É um salmo nessa música, né? Pediram que eles cantassem as canções de Sião. Eles falaram, como a gente pode cantar em Sião? Cantar o de Sião se estamos escravos na Babilônia. Então, como eu disse, não dá para entender que às vezes não combina o ambiente, né? Mas Israel tem essa consciência, cara. Não dá para cantar as canções de Sião aqui na Babilônia. Penduramos nossas harpas nos salgueiros e estamos tristes. Tem ambiente que não é ambiente de adoração. Sabemos disso. Aí, ó. Desculpe. Vamos lá. Não, é isso, tá? E essa é a liberdade que temos aqui. Vamos embora. A gente chamou o senhor para isso. Pra isso, tá? Pronto. Não dá conta. Mas é o seguinte, vamos atrás. Um já caiu. Um já caiu. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vou pedir pro leitor oficial Giovanni Claudino ler para nós e aí a gente entra nesse papo com o pastor Casas. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. Amen. Eu vou pedir para o pastor Casas explicar para nós um pouquinho sobre esse texto e também sobre esse contexto. Pode ficar bem à vontade, até porque nós não sabemos qual é o nível de entendimento que os irmãos que estão assistindo aqui. Então, para a gente dar esse pano de fundo, para a gente falar um pouco sobre espiritualidade, que, ao meu ver, e talvez seja... o pastor tenha mais bagagem para entender, porque conversa com as pessoas é um assunto um pouco incompreendido, né, Giovanni? Muito. Quando se fala nesse lado espiritual e algo Divide que... opiniões, né? Algo que sai, né, do campo natural das coisas, que é o que as pessoas são mais habituadas e não conseguem perceber que existe uma realidade invisível também, né? E aí, passo a palavra para o pastor Casas falar um pouquinho sobre esse versículo e sobre esse texto, né, essa perícia. Ô, Jonathan, Giovanni, a primeira questão para mim é que nós, seres humanos, nós odiamos verdades que abalam nossas convicções. Tá. Nós odiamos. Às vezes o cara é criado dentro de um contexto religioso que aquela mentira para ele é uma verdade tão séria que quando você confronta aquela mentira, ele odeia, porque você está desmascarando uma mentira na mente dele que para ele era uma verdade. Então o ser humano ele odeia verdades que abalam suas convicções. Só que a linha entre a convicção e a arrogância ela é muito tênue, é uma linha muito fina. Porque a convicção ela fala de que eu estou certo. Tá. Mas a arrogância ela diz assim, não me importa a verdade. Sim. A convicção ela te traz uma segurança daquilo que tu conhece. A arrogância não. A arrogância ela te torna escravo de uma tradição, vamos dizer assim. Simples assim, reto. Ainda que você me convença, eu não me convencerei. Não me convencerei. Perfeito. Então, Vou continuar nessa linha. Então nós firmamos muitas vezes a nossa opinião não em convicção, mas em orgulho. Entendi. Firmamos isso. E eu não falo de você ter a mente aberta, tenha a mente aberta, porque esse negócio de mente aberta é perigoso. Daqui a pouco estou aceitando qualquer ideologia demoníaca e maligna. Não estou falando de mente aberta, eu estou falando de uma mente de Cristo, de uma mente espiritual. Sim. Uma mente que vai entender as coisas no espírito. Por isso, quando tu fala, tua luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestades, dominadores das regiões celestiais. Cara, o que Paulo está falando aqui é algo absurdamente profundo, mas ele não está falando para leigos. Ele está chamando homens e mulheres espirituais ao entendimento da batalha. Peraí, gente, vocês são espirituais? Cara, vocês conhecem esses demônios, vocês conhecem esses anjos caídos. Por que vocês estão lutando no natural? Ele estava repreendendo uma igreja dizendo, gente, Olha isso. vocês estão brigando na carne, vocês são doidos, vocês já sabem que não é na carne, é no espírito. Então a primeira coisa que Paulo fala, ele está repreendendo, dizendo assim, volta para a realidade sua, cara. Então assim, lá em casa, tipo assim, dor de cabeça, primeiro hora, não passou, dá um remédio. Não dá um remédio depois, primeiro hora, repreende Jesus, se passou, não passou. Então pega aqui um Dorflex.
Mas é o seguinte, nós entendemos que, mas tu espiritualiza tudo. Não é espiritualizar tudo. É porque não existe coisa alguma sem espiritualidade. Não existe. Porque Paulo disse que as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Então, tudo que existe foi feito do invisível. Por exemplo, Deus não existe. Porque tudo aquilo que existe tem o poder de deixar de existir. Sim. Então, ele não é que ele existe. Tudo que porventura existe é Deus quem fez. Sim. Coisa alguma está fora dele. Então, a existência é algo criado por ele. Por isso que ele não existe. Ele é o criador da própria existência. Ele é. Ele é. O eu sou. Pronto. O eu sou. O que tu és? Eu sou. Eu sou o que tu... Mas é muito legal. Poxa, não, peraí. Vamos. Não. Se tivesse pelo aqui no braço, já tava dando glórias ao Eterno. O que acontece? Isso aqui, poxa, é muito legal. Então, porque choca dizer, não, Deus não existe. Porque se Deus existe, teve um momento que ele não existiu. Ele não existiu. Claro. Porque uma coisa só existe quando antes ela não era nada. Aí passou a existir. Claro. Deus é. Deus é. Puxa. Lógico, ele é. Mas assim como, pastor, é porque a nossa concepção humana de realidade, ela é uma coisa só. Existe e não existe, nasceu e morreu. Essa é a nossa concepção de realidade. A existência para nós é isso. Aquilo que não tinha, passou a ter e agora não tem mais. Simples. Mas ele é o sustentáculo da existência. É diferente. Sem Deus não há existência. Isso é tão forte que o próprio Satanás, ele só existe por causa de Deus. Se não existisse Deus, o inimigo não existia, nada. Coisa alguma existiria. Por isso que Paulo fala em Hebreus, Paulo não, é o autor de Hebreus, que eu julgo que é Paulo, ele fala em Hebreus 11, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se sabe que existe, tu está esperando. A fé é o seguinte, eu sei que o está aqui, beleza, mas eu sei que isso aqui, que está aqui, não era antes. Ele foi criado. Então a estrutura da mente humana, ela na existência, ela é muito triste, porque a gente vê finidade em tudo. Sim. Tudo, né? Tudo tem um prazo. Tudo tem um prazo. Começo, meio e fim. Pronto. Só que, Deus por não. exemplo, nós não vamos para a eternidade. Sai dessa, esquece. Eu e você, nós não vamos para a eternidade. A Bíblia me ensina isso. Nós já estamos na eternidade. Tu vai para Joinville? Não, pastor, eu já estou em Joinville. Tá. Então tu existe, tu já é eterno, cara. Onde é que eu vou para a eternidade? Não, onde eu vou passar a eternidade. Eu não vou para a eternidade, eu já estou na eternidade. Eu sou um ser criado para nunca deixar de existir. O ser humano precisa entender isso. A morte, para mim, ela não é inexistência. A morte é sair desse corpo físico e entrar no ambiente espiritual da onde eu vim. Eu vim de Deus. Então eu não vou para a eternidade. Eu vou escolher aonde vou passar a eternidade. Mas eu já estou na eternidade. Todo ser humano que morreu hoje, ele continua sendo. Ele deixou de ser. Caramba. Não. Aí tu pega a física quântica. Dá tua mão aqui, por favor. Tá. Eu não estou tocando em você. É meu campo de energia que toca em você. Porque minhas células são formadas de átomos. É uma loucura de energia que corre por mim. Aí tu começa a pensar. E a fé, cara, é um negócio louco. Porque consegue entender que Paulo disse: toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Aí tu começa a entender o poder de Deus. O dunamis de Deus, o Criador de todas as coisas. E não existe nenhuma partícula em toda a existência de Deus que não tenha essa energia que ele liberou para que existisse. Pronto, Gê, vou dizer um negócio, tá? E esse foi o podcast. Não. Número 14. Não, 16, né? 16. Esse foi o 16. Gente. E sabe o que é legal, Jonathan? É que quando você entra nesse campo de entendimento espiritual, Tá. a realidade espiritual para ti, ela fica natural. Eu não oro por um cego porque eu creio que ele vai enxergar. Eu oro porque eu sei que ele vai enxergar. Eu já orei por vários cegos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que eu vou estar a enxergar na hora. Quantos? Quanta história. Só que eu nunca botei uma faixa na frente da cena. Noite da cura, da libertação. Não preciso, porque isso são sinais. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho... Aquilo tem que apontar, tem outro foco, né? Isso são sinais. Ele aponta para o Evangelho. Sim. E esses sinais seguirão os que creem. Que creem no quê? No Evangelho que prega. E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que foi batizado. Então eu prego, eu creio no que eu prego, então os sinais me acompanham. Eu prego uma verdade e ela se manifesta. E pronto.
Aí a minha mentalidade espiritual, ela anda no outro nível, cara. Aí é o seguinte, cara, eu entro nas cidades, o principado da cidade se apresenta. Quantas vezes aconteceu comigo? O cara vem, o que tu tá fazendo aqui na cidade? Oh, fica de boa, eu não vim aqui te afrontar. Não provoca. Pronto. Só que tu entra num ambiente espiritual sério, onde as pessoas, filho, deixam de ser escravizada por uma mentalidade religiosa, onde a tua mente abre, ela expande num nível em Cristo, que se o cara botar a arma na tua cabeça e dizer assim, Giovanni, tu nega Jesus ou tu morre? Você é louco, cara. Que morte o quê, cara? Manda bala. Vou negar Jesus, você é besta, cara. Não, mas tu vai morrer. Não, eu não vou morrer, tu não tá entendendo, eu sou eterno, cara. A tua bala não me tira da existência, você não tá entendendo isso, cara. Cara, isso é muito louco, porque Isso é muito me louco. vem na mente Jesus falando, pô, mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. do tipo assim, trata a morte como se... Como se não houvesse morte. Que não há, né? Não, sabe? Isso é muito... O celular que acredita em mim, se acabar a bateria, é só conectar e carrega de novo. Pronto. Isso é muito show, porque quando você começa a entrar nesse nível de espiritualidade, entendimento espiritual, a fé para você, ela já não passa a ser uma oportunidade de ter salvação, uma oportunidade de conhecer o Criador. Não é mais isso. A fé agora para você passa a ser um estilo de vida. Porque ali é só a porta de entrada, né? Pronto. Acabou. Quando o pastor falou sobre chega numa cidade e se apresenta alguém já entendendo que o pastor chegou ali, ou enfim, que um filho de Deus chegou ali, como que é esse... para tentar elucidar um pouco mais sobre isso, desse mundo espiritual atuando no mundo físico. Tá bom. Através das pessoas. Quem é o príncipe das trevas? Pronto. Satanás. Quem é o pai das luzes? Deus. Qual é a comunhão que existe entre eles? A Bíblia diz, há comunhão entre trevas e luz? Não. Não há comunhão nenhuma. Então, todas as vezes que a luz chega no ambiente, ela é uma afronta para as trevas, porque a luz é determinante. As trevas só não estão dentro dessa sala porque as luzes estão acesas. Se você apagar as luzes, automaticamente elas invadem. Então, cada vez que um homem, uma mulher de Deus, que anda com Deus, acessa um ambiente físico, o ambiente espiritual ele se manifesta. Ele se sente ofendido, agredido, invadido. Cara, tu entra numa loja, pô, todo mundo louco, chegou na madrugada da festa, todo mundo orgia, tal, todo mundo trabalhando. Tu entra como homem de Deus, cara, tu perturba o ambiente. Verdade. Você perturba o ambiente. Então, assim, muitas vezes que nas minhas viagens para fora, que eu chego em lugares, eu sou afrontado de maneira terrível. Aí eu começo a ver o que está acontecendo, você já me mostra. E muitas vezes o principado se apresenta. E batalhas espirituais, colisões espirituais fortes. Mas é que eu já sei quem eu sou, eu estou em Cristo. Nele eu posso, fora dele nem ousaria. Então, cada vez que eu acesso esses lugares, você é uma agressão, você não precisa orar. O que você carrega, Jonathan? Ah, eu nem vou orar. Que não faz diferença, cara. Então, quer dizer, se tu ora, Deus está contigo. Se tu não ora, Deus não está contigo. Se tu és o templo do Espírito Santo, espera um pouquinho. Cara, eu estou pousando no México, avião vindo dos Estados Unidos, escala. Tempo seco, não tinha chuva, tempo limpo, sol brilhante. Cidade do México de cima é um caos, né? Eu soube que é uma cidade que afunda 1 centímetro por ano. Isso mesmo. Que loucura! Loucura. É pra lá que tu vai, John. Não, deixa que o pastor Carlos já foi. Já foi. Cara, quando nós estamos chegando no avião para pousar, uma bomba d'água cai em cima do avião, dá uma lambada e joga o avião na pista. Era uma piloto, que depois ela falou. Ela arremeteu reto. Ela não arremeteu assim. Ela levantou o avião e começou a abrir os maleiros, começou a cair mala. E o avião subindo, eu e minha esposa. E eu já, né, senhor, o que tá pegando? Já comecei, senhor, o que tá pegando? E o avião tremia, cara. Balançava aqueles aviões internacionais, né? Imagina. Aquele negócio tremia, ele subiu assim. Chegou lá em cima, não conseguiu estabilizar. Aí esse pai, o que está acontecendo? Aí o senhor falou comigo assim, o principado da cidade não quer que você coloque os pés nela. Aí fiz uma oração. Eu chamei ele. Pai, me cobre o teu sangue, se ordena em nome de Jesus Cristo que o principado dessa cidade me ouça agora. Eu não vim para lhe confrontar, eu não vim para guerrear. Mas se você insistir em me impedir de pousar, eu vou levantar um clamor diante do meu Pai, um altar de adoração, e nós vamos para a guerra. Foi minha oração. O avião
fez seus giros necessários, desceu, a pista estava seca. Ele pousou igual uma pluma, suavemente. Não aconteceu mais nada. Uma bomba d'água de chuva quase derrubou o avião. Orei, repreendi. Quando ela voltou a piloto, a pista estava seca. E acabou o problema. Então eles nos confrontam, eles não querem que chegamos, porque infelizmente nós temos um poder que nenhuma bomba criada pelo homem tem a capacidade de superar. Não existe. Jesus falou assim, Giovanni, o Senhor nos colocou assentado com ele nas regiões celestiais. Sim. Por que colocou? Porque Paulo disse, cara, a guerra de vocês é nas regiões celestiais. Cara, esse cara não gosta de mim, não vai com a minha cara. Pô, é só um crente idiota que entra numa jogada dessa, o capeta. Se eu tenho um demônio que age na vida dele, que faz com que ele me odeie. E eu começo a orar pela salvação da alma dele. Duas coisas vão acontecer. Se é um ambiente de trabalho, o cara pede a conta. Se for teu chefe, ele te bota pra rua. Porque senão o diabo já perdeu, porque você começou a determinar libertação e salvação daquela pessoa. Você é uma autoridade. Você está sentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais. O Senhor lhe conferiu poder e autoridade. Ele disse, eis que vos dou. Ele nos deu, cara. Aí a igreja parece que são todos mendigos de canequinha. Mais uma campanha de cura, mais uma campanha de libertação, mais um processo, eu não sei. Que isso, cara? Aí pegaram as águias e estão brigando por minhoca. Cara, viraram galinha. Não, me perdoe, graças a Deus. Se agora alguém me ligar, pastor Casa, tem um endemoniado lá em tal bairro. Eu vejo quem mora perto, eu ligo, irmão, tu pode ir lá expulsar um demônio na casa do fulano? Ô, pastor, tô indo, qualquer irmão da igreja. Porque eu ensino a igreja que eu sou pastor a viver com a vida com Deus em santidade e batalhar. Pegando esse exemplo, eu trago o exemplo de um grupo pequeno que eu tava e aí eu acho que cabe essa experiência aqui. Determinado irmão chegou, a gente estava falando sobre dons espirituais, né? Sim. E aí, conversando sobre isso, sobre os dons e tal, e aí tava esse visitante ali. Era um cantor sertanejo. Hoje eu não sei onde ele tá. Ele falou assim, eu também tenho um dom espiritual. Aí... E a gente estava falando sobre palavra de conhecimento, né, dons de cura. Top. Né? Nós estávamos abrindo sobre esses dons que o Senhor derramou sobre a igreja. Ele falou, mas eu também tenho um dom espiritual, mas eu queria entender um pouco assim, né? Por exemplo, eu vejo gente morta. Aí já deu todo mundo... Os crentes já começaram... Aquela travada. Isso. Quando? E aí, Todo o tempo. Não, aí, assim, por exemplo, eu passo pelos cemitérios, eu vejo o pessoal fumando lá, multidões assim... E eu fico um pouco atormentado com isso. Por exemplo, eu tenho umas marcas aqui, ele levantou a blusa, arranhões, que às vezes eu tô dormindo e algo me puxa pro chão, sabe? E quando eu acordo e eu tô no chão, já tá todo machucado aqui, esses arranhões e tudo mais. Eu queria entender um pouco mais sobre esse dom. E aí também tem uma coisa que eu não gosto de ver, mas eu tenho algumas visões um pouco estranhas. Por exemplo... Aí ele falou para mim, por exemplo, e enquanto ele falava, eu já pensava, poxa, o Senhor não vai dar um dom para atormentar ele dessa forma. Claro que não. Aí ele falando como um dom espiritual, ele falou, por exemplo, aí ele apontou para mim e disse assim, eu vejo a tua mãe chorando porque tu não vai visitar ela. E eu não queria ver isso. Aí na hora, eu lembrei que minha mãe tinha falado uns dias atrás que chorava sempre porque eu não ia visitar ela, que a mãe ficava triste e tal. Que filho, né? Não. Cara, então... Por aí tu tiras, ele pastor. já não. Pensa no cramulhão. Não, pensa no... Tá ali. E aí, ele me trouxe essa informação do tipo pra dar a cartada de que, ó... Tô aqui, entendeu? Tô aqui, o negócio vai pegar. E aí mandou assim ainda. E por exemplo, esses dois caras aqui estão fumando aqui do lado, estão querendo que eu saia da roda e estão me chamando para sair daqui. Mas é isso que eu sinto. Eu não me sinto confortável com esse dom, né? Aí eu falei, irmão, falei o nome do cara lá. O Senhor não ia te dar um dom para te atormentar. Claro que não. Eu acredito que isso é um espírito maligno que tem te atormentado. Você aceita
que os irmãos aqui façam uma oração. Cara, quando a galera do grupo já tava assim, ó, pelo amor de... Quem é que vai expulsar se o bicho entortar? Entendeu? E ninguém com o telefone do Casas. Não, mas tu tá maluco? Alguém tem o contato daquele irmão que foi lá no Santo Policarpo? Aí o que acontece? Ele veio pro meio da roda e eu tenho o entendimento de quem faz é o Senhor. Então, Claro. a função da igreja é orar no nome do Senhor Jesus. Nem E todos aí- da roda estavam com o mesmo entendimento. Não, né? aí é que tá que eu vou entregar pro pastor. Oramos, o ambiente pesou de uma Pesou. forma assim. Claro, porque vocês peso, mexeram com algo. Isso, um peso terrível. Assim, enquanto ele falava, o peso naquele local ficou assim, insustentável, sabe? De um negócio, você fala, caramba, ele tá prestes a ser liberto e algo tá querendo impedir esse cara de falar e continuar falando e tudo mais. E se o Senhor trouxe ele ali, era porque era para estar ali e para todos nós sermos edificados de alguma forma e ele Sim. ser liberto. Oramos, não entortou, não virou nada, né? Mas o ambiente mudou. Ele foi embora, não tive mais contato com ele, eu acho que ele até saiu da cidade, porque ele sempre estava tocando nas cidades e tal. Acredito demais que ele teve um encontro com o Senhor aqui em Joinville e foi liberto naquele GP. Mas, depois a quantidade, Giovanni e pastor Casas aqui, de mensagens que eu recebi dos irmãos que estavam ali, falando assim, hoje o Senhor falou comigo de que eu tenho sido um crente raso, cara. Que, de fato, eu falo com a boca, mas o meu coração está distante. Eu tava, usou a expressão, cagado que caísse algo ali E sobrasse pra mim. E sobrasse pra mim. Não, eles estavam com medo de sair correndo de medo, entendeu? Sim. Então, de ver que o mundo espiritual, ele, por vezes, e é mais real do que o mundo real e Claro o plano que que é. vivemos. Lógico. Então, foi um choque de realidade e aí foi algo que me acendeu esse alerta de que, meus irmãos, qual é o tipo de evangelho que a gente tem vivido, né? Porque isso acontece e muitas vezes em pessoas e em casas de que as pessoas nem vêm a esses ambientes religiosos. Às vezes estão dentro de quartos, presos. Às vezes são tratados como doentes, são tratados como esquizofrênicos e não conseguem compreender que, por vezes, tem um espírito afrontando e, às vezes, oprimindo essas pessoas e a igreja não está cumprindo o papel de orar por Em esses libertação. irmãos. Exatamente. Posso Então- jogar uma. Claro. Posso deixar a cabeça de bastante gente atrapalhada e perturbadinha agora, então? Tá. A gente lhe chamou pra isso. Então tá bom. E depois já dá aquela ajeitada nas ideias também, pelo amor do Pai. Havia um homem chamado Lázaro e ele ficava à porta do rico, esperando comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico vivia abastadamente e regaladamente seus dias. E Lázaro tinha uma doença, qualquer doença de Lázaro? Lepra. E os cães iam lamber a lepra de Lázaro, suas feridas. E morreu Lázaro e o rico. Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão, e o rico morre e vai para o Hades. E distante, um olhar para o outro, né? Pai Abraão, manda alguém trazer um copo d'água, Lázaro molhar a ponta do dedo. Não, quem está aqui não pode ir para aí. O desfecho da conversa, Jesus usou uma parábola, que é uma história para nos trazer um ensinamento, mas o ensinamento é muito mais profundo do que o homem leproso que passou uma vida fiel a Deus e ele não pecou, mesmo pobrezinho, tadinho de Lázaro. Não tem nada a ver com isso. A história de Lázaro é muito mais profunda e muito mais perigosa, que a igreja entrou nesse lugar, por isso que ela vive se cagando de medo de demônios. Tá. Primeiro elemento, o rico. Representa o mundo perdido, bem-sucedido. O cara vive na orgia, vive na mentira, nos rolos, e enriquece e prospera e não está nem aí. Lázaro, olha, meu Deus, como é que o cara prospera ou não prospera? Lázaro era um homem, segundo a parábola de Cristo, temente a Deus, porém ele tinha uma lepra. E a lepra é a única doença da Bíblia Sagrada que refere-se a pecado. Lembra? O rei que dentro do templo ficou leproso,
Miriam, que murmurou contra Moisés por causa da mulher cuxita que Moisés tinha, ficou leprosa e assim por diante. A lepra na Bíblia Sagrada ela tem conotação de pecado, tanto que quando o leproso ficava curado, ele não ia para o médico. Era a única doença que estava escrita na lei, que ele tinha que ir para o sacerdote e liberá-lo. Tanto que quando Jesus cura os 10 leprosos, Jesus diz, vão até o sacerdote, porque só o sacerdote poderia reconhecer o perdão de Deus sobre eles. Diante da cura da lepra, eles podiam ser reintegrados à sociedade e à família. Era uma questão espiritual a lepra. Então Lázaro, ele tinha uma doença espiritual. É o crente Giovanni que está na igreja 20, 25 anos, 30 anos e a vida dele é uma merda. O casamento é uma porcaria, as finanças é uma porcaria, os filhos são tudo endemoniado, a vida é uma desgraça, mas ele diz, ainda bem que eu vou para o céu. Esse cara, ele não veio sobre a terra para sofrer. Ele veio sobre a terra para viver um propósito, então ele não está vivendo o propósito. Quando Deus cria o homem, ele coloca num lugar chamado Éden. Éden no original quer dizer lugar de delícias. Deus criou o homem para um lugar de delícias. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então Lázaro, ele não era um cristão que tinha uma vida de abundância, ele não era um homem que temia Deus, que tinha uma vida plena. Não tinha. A vida de Lázaro era de um leproso. Um homem que não podia ter intimidade com a esposa, um homem que não podia desenvolver uma atividade profissional, um homem que não poderia ir no templo jamais, um homem que, para entrar na cidade, ele tem que botar a sua mão sobre a boca e entrar gritando, leproso, 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 para que todos saíssem do caminho. Então Lázaro era um homem temente a Deus, mas que tinha uma vida terrível. Eu disse, Deus, o que acontece? Eu comecei a meditar nessa palavra. Tá. E eu me ative ao terceiro elemento, aos cães que lambia a ferida de Lázaro. Porque a minha pergunta foi, Senhor, por que Lázaro não foi curado? Eu não acredito como alguém, Senhor, que te teme, passa uma vida nessa miséria de lepra. Por que Lázaro não foi liberto do pecado que ele vivia? Por que ninguém confrontou o pecado dele? Por que ninguém botou ele na parede e disse, cara, você tem que abandonar a pornografia, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar o roubo, você tem que abandonar a masturbação, você tem que abandonar as drogas. Por que nunca ninguém fez isso com ele, Deus? Eu comecei a chorar e Deus falou assim, olha os cães. E eu, uau. Claro, quem cuidava das feridas de Lázaro era cães. E o cachorro, quando ele lambe uma ferida, ele tira a secreção, o pus, a carne fica na carne viva, só que ele deposita bactérias, então ele volta amanhã e tem mais pus. E o cão se alimenta daquele coitado até que ele morra. E eu disse, Deus, então Lázaro era cuidado por um cão. Quem são os cães? Quem são os cães? E presta atenção, tu que está me ouvindo, cria vergonha na tua cara e vai procurar um pastor de verdade e larga a mão de ser pastoreado por cão, que agora tu vai entender por que tu vive na miséria, na merda, a tua vida não muda, frequentando a igreja há 15, 20 anos. Tu vai entender agora. Jesus, não joguei pérola aos porcos, nem o que é santo aos cães. Jesus não ia ser redundante. Porcos é demônios, cães ele não ia falar que era demônios de novo. É redundância. Paulo, livrai-vos dos maus obreiros, livrai-vos dos cães. Então Paulo está falando da liderança. Opa! João, Apocalipse 21. E fora ficarão os idólatras, os feiticeiros, os cães. Então João não estava falando de demônios, mas também não estava falando de pitbull de Yorkshire. Sim. O que está acontecendo? Aí eu vou para, se você tiver coragem de abrir, Isaías capítulo 56. E agora nós vamos muito perturbar devagar, a cabeça. Quero ver se tu é homem. Eu acho que tá falhando o Wi-Fi. Isaías 56. Versículo 10, 11 e 12. Se o nosso arauto. Se o nosso arauto. Isaías 56. Serás o arauto a partir de hoje, tá pronto. Arauto é antigo, né? Sou livre. Já traz aquela espiritualidade pro negócio. Pronto. 10, 11 e 12? Isso, leia devagar para quem está nos ouvindo e entenda o que você está lendo. Isaías 56, 10, 11 e 12. As sentinelas de Israel estão cegas. Imagina, vigia que não enxerga, então não vê o perigo. E não tem conhecimento. Todas elas são como cães mudos. Cachorro que não late, não avisa o perigo. Incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis. Querem cada vez mais. Por isso, se o cara comprou uma casa no Orleans, ela quer 3, ele quer 5, quer 8. Ele é insaciável. É um cão. Vamos para frente. São pastores sem entendimento. Quem são os cães? São pastores. Ah, tá. Vamos embora. Sem entendimentos.
Todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Ganância. Venham, Eles dizem. cada um grita. Tragam-me vinho. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Sabe quem eram os cães que cuidavam de Lázaro? Esse tipo de pastor. Pastores que não avisam o cara do perigo que ele corre naquele relacionamento. Pastor que não avisa a família dele do que está acontecendo. Pastor que não confronta o seu pecado. Por quê? Porque você, para ele, você é uma oportunidade. Seu dízimo, sua oferta, os seus negócios. As campanhas imbecis, traga 10 que Deus devolve 1000. É a porta da esperança, é a porta ungida, é o cajado ungido. Daqui a pouco estão entregando diabo ungido para a igreja comprando. Mas ninguém senta com o cara para ouvir a necessidade do seu casamento, a sua dificuldade espiritual numa área. Ninguém senta para tratá-lo, confrontá-lo no erro. São cães que só pensam na sua vantagem. São pessoas que trabalham pelo seu próprio luxo, pelo seu próprio dinheiro. Recebem um dom de Deus, o dom é irrevogável. Serão cobrados no dia do juízo. Esse tipo de imundice, esses filhos do diabo, naquele dia vão dizer: em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei novas línguas. Ei, o pessoal que está me ouvindo, pelo amor de Deus, esses caras, eles têm dom de revelação, eles falam em profecia, eles falam em tudo, mas o negócio deles é o teu dinheiro, seu imbecil. E você acha que ele está te ajudando. Por isso que você passa uma vida inteira acreditando nesse tipo de promessa que é mentirosa, sendo pastoreado por esse tipo de cara. O pastor de Lázaro era um cão. Era esse pastor de Isaías 56, 10, 11, 12. O cara que estava cagando e andando para Lázaro. Morra, cara, tu já crê em Deus, tu tem a vida eterna, mas a tua vida vai servir para servir o meu luxo. Lázaro passou uma vida alimentando um cão. O seu pecado, que criou dependência de um guru, não de um pastor, agora ele passa a vida inteira dependente daquele guru, morre, tem a salvação por causa da graça no final, mas ele infelizmente não viveu a plenitude do propósito da sua existência. Teve uma vida miserável porque o pastor que o pastoreava era um cão, nunca se preocupou com o sucesso dele. Nunca se preocupou com a restauração do casamento, com a restauração da saúde, com nada. O negócio é só mais uma campanha. É o dia da vitória, é o dia da alegria, é o dia da bênção. Cara, me desculpe, mas tudo que é vendido no atacado normalmente não tem qualidade esperada. Eu vou falar uma coisa. Nós encerramos por aqui. Tá. Parte... Não. Parte É por isso que eu apanho, porque eu carrego uma verdade. Parte B. Tá, aqui, ó, um detalhe já vamos que gravar outro o dia pastor... já. Não, nós vamos fazer. Um detalhe que o pastor colocou. Por vezes a igreja julga espiritual, com eco, a pessoa que, por exemplo, foi lá e expulsou um demônio por meio de Jesus Cristo. E o texto que o pastor trouxe aqui, né, de que, ó, naquele dia vão chegar pessoas que, poxa, então A Bíblia não mente. Então, se eu estou mentindo, eu estou lendo a Bíblia. E nós estamos tudo perdidos. Eu expulsei demônios, né? Falei novas línguas. Eu fiz profetizei. Eu fiz e aconteci. Quando alguém vê algum irmão fazendo isso, né? A gente, ao olho, já pensa, poxa, se tem alguém espiritual nessa sala, é ele, é quem está fazendo isso. E aí a Bíblia nos denuncia isso de que, peraí, isso não quer dizer que é espiritualidade. Tu só conhece o cara pelos frutos dele. Não é pelos dons, nem pelos talentos, é pelos frutos. Nós conhecemos de outro jeito. Os dons e os talentos não revelam quem eu sou, os meus frutos revelam quem eu sou. Aí o povo se empolga com dons e talentos. Não é o fim, os dons e talentos. Claro que não. Jonathan, você é uma semente. Você carrega um universo de informação no teu DNA que você nem conhece. Você hoje, você é o fruto de muitas relações sexuais através dos séculos. Muitos homens e mulheres foram obrigados a ter transado para você poder existir. E cada relação sexual, desde Adão, vem lhe trazendo informação genética. E como é que você vai gerar vida se você decidir morrer para essa que você tem? Você precisa entender isso, cara. Essa é a saída. Essa é a saída. Eu só posso ser aquilo que Deus quer que eu seja, mas nada além disso, é perigoso. É
perigoso. Eu carrego um universo de informação, cara. Eu não sou alguém que aceitou Jesus que agora estou indo para o céu. Eu sou alguém que estou sobre a terra por um propósito. É mais do que isso. A salvação, ela não é o fim, porque é o seguinte, se Jesus Cristo quisesse você somente para a salvação, o dia do teu batismo nas águas era o dia da tua morte, o teu sepultamento. Então você encontrou Jesus Cristo, você se submeteu, você se colocou sob a graça está sobre você, e aleluia, glória a Deus, agora, beleza? O que você vai fazer? Agora entra a tua parte dentro do reino. Aí os malucos que morreram na arena, os caras que aceitam ser decapitado, porque os caras entenderam que hoje nós falamos deles. Porque esses caras entenderam que eles tinham um papel dentro do plano eterno e divino sobre a terra. Eu já estou na eternidade com Deus. Eu já escolhi esse lugar. Agora eu vou cumprir o meu propósito da minha geração. O que a Bíblia diz de homens que a terra não era digna deles. Por quê? Porque homens que não viveram para a terra, viveram para o céu. Por isso que a terra não era digna deles. Porque a terra nunca mereceu eles, porque eles nunca desejaram ela. Rapaz. Aí tu pergunta, como é que se faz isso? Qual é o teu celular? É Android ou é iPhone? Esse aqui é um iPhone. Teu. Android. Android. Você encontrou um aplicativo muito legal do iPhone. Pô, cara, Jonathan, esse aplicativo é legal. Tu consegue baixar o aplicativo do iPhone aqui no teu Android? Não. Vice-versa, tu. Giovanni, cara, eu não sabia que tem esse joguinho, cara. Tem, tá? E tem joguinho do Android que eu queria ter aqui e não posso. Por que tu não consegue baixar um jogo do Android, um aplicativo do Android aí? Por quê? O sistema operacional é diferente, a coisa não acontece, não casa, não passa aqui. Ele não é compatível. Isso. Aí, cara, aí tu entende o que é a mente de Cristo, maluco. Aí a mulher pode ficar pelada na tua frente, mas se a tua mente é de Cristo, cara, não vai download, cara. O aplicativo não baixa. Por isso que Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Porque a sua mente era a mente do Pai, cara. Você tem que entender, cara. Se você não tiver a mente de Cristo, você não vai conseguir viver nesse lugar, você não vai desfrutar nesse lugar. Por isso que sofremos, por isso que o pecado parece que ele vence a gente. Porque a nossa mente ainda não é a mente de Cristo. Essa é a questão, não é outra. Sim. Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo, cara, ele arregaça quando ele fala disso. Tava abrindo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo aqui, falaram para mim 50 minutos agora há pouco, né? Não tem problema. Olha lá, Paulo. Ele tem 16 versículos, tá? Vou ler ele todo, então. O Giovanni é o nosso leitor oficial. Não, mas por gentileza, então, lá, claro, então, pode ler. Para ganhar tempo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então Paulo fala assim, não tentei argumentar do meu entendimento. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo, doutor da lei, ele diz, cara, não usei de todo o meu conhecimento teológico para convencer vocês de coisa alguma. Eu fui falar com vocês no espírito. Olha só o desfecho. Porque toda a teologia, cara, te torna idiota, como um cara falou para mim. Sou a terceira geração de pastores. Sim. Um imbecil de um teólogo que não entendia nada da espiritualidade e queria me corrigir. Eu disse, cara, você está muito fraco. Você tem que subir mais um pouquinho, né? Quando chegar aqui, a gente conversa. Então não deu para conversar. Porque Paulo disse assim, cara, eu sou doutor da lei, mas eu não vim com conhecimento meu. Eu vim no espírito falar com vocês. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Olha isso. Sim. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Aí Paulo diz assim, eu converso a sabedoria da palavra com aqueles que já são maduros na fé, entre os perfeitos. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Beleza, Deus que revelou a gente. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Quer dizer, os caras crucificaram porque não sabiam espiritualmente quem ele era de fato. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha a doideira. O Espírito que habita em nós acessa as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí ele fala de entendimento do que é a graça de fato. O que é a salvação, o que é o poder que há no nome de Jesus. Só o homem que tem o Espírito de Deus consegue entender essa profundidade. Olha aqui. Sim. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, olha que doideira aí, Paulo, aqui para mim ele é gol de bicicleta, lá de fora. Sim. Porque Sim. quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Não, Cristo. essa aqui é. Aí Paulo diz assim, ó, sabe quem conhece a mente de Deus para que possa falar de Deus? Cara, quem é cheio do Espírito Santo. Aí tu vai falar com os caras natural, pô, que loucura é essa? Aí Paulo disse, mano, sobe para cá para a gente poder conversar. Você não vai entender. Se você tem a mente de Cristo, se a estrutura basilar, onde forma todos os seus pensamentos, tanto no consciente quanto no inconsciente, se a tua estrutura basilar foi a mente de Cristo, todo pensamento construído vai ser segundo a mente de A Cristo. mente de Cristo. Jesus no poço, a samaritana, né? Diga-se de passagem, ela devia ser uma cavala da mulher, porque, claro, bicho, ela estava no sexto marido, a macharada assada, esperando o cara morrer para ficar com ela. Pô, qual é a mulher que vai estar no sexto marido sendo desejada? A mulher era linda. Jesus Cristo, segundo um capitão romano, que escreveu uma carta para César na época, que mandou ver quem era Jesus, que pensava que era um revolucionário. Essa carta está em Roma ainda guardada. Eu li uma cópia dela faz tempo, quando eu estudei. E ele falava um pouco da característica de Jesus para o imperador. Ele falava que era um homem com aproximadamente 1,90 m de altura, cabelo comprido até na altura dos ombros, a barba repartida ao meio e os olhos verdes que nem o da sua mãe. Aí tu pega o cara, 1,90 m de altura, moreno por causa daquela região, o olho verde. Cara, Jesus era um gato, cara. Jesus era lindo, entendeu? Aí o horário do meio-dia, que só as mulheres pegavam água no poço, está Jesus no poço, mas os discípulos iam buscar comida, e chega a samaritanona, cara, gata. Olha para aquele baita daquele homem, lindão, só ela e ele, tá fazendo aqui, água, pega água, não pega água, o nosso pai Jacó que bebia daqui, água profunda, tal. Daqui a pouco Jesus olha para ele assim, cadê o teu marido? Cara, ela era casada, mano. Qual foi o H que ela disse para Jesus? Eu não tenho marido. I don't have a husband. Eu não tenho marido. E eu acho que ela até passou a mão no cabelo e deu uma jogada assim para trás. Eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela, a estrutura basilar, cara. Era uma oportunidade de apresentar Deus, não era oportunidade de ter ela. Ele olhou para ela e disse assim, você já teve 5, que tu tem agora não é teu, tu falou direito. Quem é tu? Ela teve 5, ela estava no sexto. 6 profeticamente é o número do homem. 7 é o número de Deus. Agora ela encontrou o 7º marido, aquele que não abusaria dela e mudaria a história dela, que é Jesus. Tem. Você teve 5, você está no sexto e esse também não é teu. Agora vamos apresentar um noivo que vai mudar a tua sorte e a tua história. Ela entra na cidade e diz assim, venham ver o homem que revelou tudo da minha vida. Jesus não falou só isso. O papo foi longo, ele revelou a história dela, os traumas de infância, os abusos, tudo. Ela surtou, cara. Os homens da cidade não acreditaram. Vieram, pronto, cara. É porque o homem de Deus, que tem uma estrutura, que é a mente de Cristo, ele faz a leitura de tudo, do ambiente espiritual. Ele não é enganado por cães. Ele não é traído por demônios. Ele sabe a mente que ele entra. Você sente no espírito. Você sabe, você se movimenta no espírito. Você tem colisões espirituais. Você sabe disso, cara, porque você é um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Então, Jonathan, nós ainda lutamos num pecado que vivemos porque a nossa mente ainda está baixando o aplicativo das trevas, porque existem ainda estruturas e fortalezas na nossa mente. E aí, pra gente Caramba. se encaminhar pro início da parte B, que nós teremos uma parte B. Tem que ter. No entendimento do pastor Casas aqui, por que então que a igreja, por vezes, não consegue compreender que somos
seres espirituais. Na visão do pastor, qual que seria esse entrave aí? Ô, Jonathan, eu sou muito preocupado com isso, tanto que eu digo que eu trabalho pela próxima geração. Eu não trabalho pela minha geração, porque os homens da minha idade que entenderam. O que não entendeu, esquece, abandona. Não abandona, eu não perco mais tempo. Eu gasto tempo com vocês. Vocês não têm condições de entender e mudar. Para mim são duas coisas. Primeira dela, medo que a pessoa entenda que ele também é uma autoridade, reis e sacerdotes, e perca o cara agora como um submisso. É o papo da ignorância ser uma benção ali, de tipo, isso não, aí. eu não quero nem saber, porque se eu saber eu vou ter que me mexer. É isso aí. Então ele aproveita a ignorância das pessoas, não revela a elas a verdade, e eles se tornam o quê? Seus escravos, seus prosélitos. Primeiro ponto é esse. Tá. Eu não posso levá-las para esse lugar de entendimento. Se ela entender, ela vai descobrir que não é minha mão na cabeça dela que cura ela. É a vida dela diante do Senhor que cura ela. Não é minha mão na cabeça dela que muda as finanças dela. É o posicionamento diante da lei, diante do que a Bíblia ensina, que muda as finanças dela. Quando eu começo a pegar essas coisas, o cara vai parar de fazer oferta de sacrifício, bicho. O cara vai começar a dizimar, ofertar, dar esmolas e ofertas alçadas. São 4 princípios bíblicos de prosperidade. Sem campanha de envelope, cara. Você é louco. Me dá um meio versículo na Bíblia que tem uma campanha de envelope. Isso existe por causa dos ignorantes. Você ensina a verdade. Aí os cães se aproveitam. Claro que é. Claro que é. Oxe. É muito clara. Aí tu ensina o cara os princípios elementares da Bíblia Sagrada de Prosperidade. Eu ensino para a igreja. Sabe como é que rola a oferta lá na igreja? Eu não faço uma palavra de oferta, aquilo é pelo emocional. Deus hoje vai mudar a tua história, pega o teu melhor. Não, na hora do louvor a galera vai trazendo para frente. Aí lá no meio, irmão, vamos orar pelas ofertas? Ora ali, 2 minutos, ninguém dá uma palavra de oferta. Me dá um texto bíblico que existe uma palavra de oferta num culto. Pega o teólogo do mundo inteiro, de todas as gerações. O do mais inteligente é o mais imbecil. E manda trazer um meio versículo sobre uma palavra de oferta no meio de um culto a Deus. Que isso, cara? É muito perigoso. Cara, isso é muito perigoso. Nós temos que desmistificar. Vocês têm que desmistificar. A minha geração já era, cara. Vocês precisam fazer isso. É, pastor, a igreja tem que cuidar, porque agora os pastores vão ter que fazer casamento de qualquer jeito. Se ferra. Pegaram um costume pagão, botaram dentro da igreja, que se ferra e paga o preço. Casamento na igreja é costume pagão, não tem na Bíblia. Não existe um texto bíblico que diz que houve um casamento no templo, mas um costume pagão trouxeram e hoje tem que casar de velho, grinalda e de branco. Me dá um meio versículo na Bíblia que atesta isso. Quem é a autoridade para abençoar um casamento? Papai e mamãe. Se o pai e a mãe não abençoam, o pastor que põe a mão na cabeça é um idiota. As autoridades não abençoaram. É um casamento que nasceu falido. Sim. Tá tudo contra, família não quer, ninguém abençoa aí, nada, pastor, aí acharam um. Eu abençoo. Pronto, joga pra mim. Não, cara, o único casamento que Jesus estava, bicho, ele fez vinho, cara, e a galera tomou vinho do bom. Ele não foi lá para botar a mão na cabeça, casamento, Jesus estava em Caná da Galileia para abençoar o casamento. Não estava nada, ele foi lá para aproveitar o casamento. Jesus foi com os discípulos para aproveitar a festa, certamente algum amigo. Acabou. Mulher, que eu tenho contigo? Jesus estava aproveitando a festa. Enche as talhas, ele botou, pode servir. Cara, vem de primeira. Jesus fez a festa continuar, não foi lá para abençoar o casamento. Aí usa esse texto e faz uma embolada para atestar o que Roma fez. Porque só casava na igreja a burguesia, a plebe não casava. Porque desde que instituíram o casamento no templo, foi para cobrar dinheiro. E até hoje eles cobram para você casar lá. Aí a igreja traz esse hábito para dentro da igreja. Aí é cultural. Cara, me perdoe, mas a Bíblia Sagrada para mim é uma contracultura. Se ela não for contra a cultura do homem, nós estamos perdidos. Então, Jonathan, assim, a minha alegria em pregar a verdade é quando encontro pessoas que, cara, nós precisamos mudar isso. Sim. É só isso. Sou um cara que acredita em todos os dons do Espírito Santo, me movo no profético, me movo nos dons. Deus me deu dons maravilhosos. Eu já fui trasladado de um lugar para o outro, já vi coisas com Deus tremendas. Mas eu carrego e prego uma verdade. É isso que eu faço. É por isso que às vezes eu não sou compreendido, por isso que eu levo umas porradas.
Porque eu já me arrependi que eu falei aquela hora aqui, esses imbecil que fica... assim. Meu Deus, já falei de novo. Já botei o pescoço no espelho. Não. Já foi. Aqui, agora já foi. Já foi. Se nós derrubamos o Kennedy, não é o senhor que nós vamos proteger. Com certeza não. Não, mas tudo que eu falei é uma verdade bíblica. Não, é verdade. Mas assim, ó, algo que a gente já vai deixar aí para uma próxima, além de todo o resto... Vamos. Tem muita coisa para conversar. Sim, vou querer saber, primeiro, tá, das experiências em relação a curas que o Senhor fez. Sobrenaturais. Esses dons evidenciados e até mesmo como a igreja vê isso, né? Poxa, o transladado aqui. Isso aí eu quero saber. Não, nós vamos passar, tá? Em algum momento nós vamos passar isso aí. E também, porque são coisas que, às vezes, existe essa relutância humana de que realmente o homem que não é espiritual não vai compreender as coisas espirituais. Mas para a igreja está aqui, né, o que Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é uma verdade poderosa demais. E se a gente ainda não tem, dá de buscar, né, pastor? Deve. Acessar. Aí que tá, porque às vezes a igreja não consegue compreender que ela tem. Ela precisa buscar o entendimento, porque o próprio Espírito que habita ali. Jonathan, não adianta você alcançar. Galvão Bueno falava assim, ó, chegar uma coisa, ultrapassar é outra. Pronto. Não adianta você chegar, você tem que acessar. Por que Deus falou que eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Cara, porque ele liberou uma palavra para Abraão, mas só foi cumprir em Jacó, cara. Olha, eu te farei uma grande nação. E papapá. Abraão sai do meio da sua parentela e leva tudo que ele tinha junto. Tá, então essa aí, quem tem promessa pode morrer, então, já só para dar um parênteses. Então tá. Aí Abraão, você tem um filho. Chega em Isaac, Isaac tem... Só pra gente desmistificar isso aí também. Isaac tem 2 filhos. Pronto. Aí, cara, por que se cumpriu em Jacó? Cara, porque Deus era a conta com o homem para cumprir um propósito. Jacó abriu mão de tudo, cara. Ele virou escravo do seu tio Labão, né? Chama de Lambão. Ele virou escravo, ele zerou a conta. Deus disse, um cara que criou dependência de mim, agora posso cumprir. Abraão alcançou uma promessa, Isaac alcançou uma promessa, mas só Jacó acessou. Posicionamento de Jacó. Dá para fazer, como diz o Kennedy Nunes. Sim. Dá para fazer. Só que Abraão não chegou nesse lugar, ele alcançou, mas não acessou. Isaac alcançou, mas não acessou. Mas Jacó alcançou e acessou. Por isso, assim, ó, eu tenho uma palavra. Tá. Eu preciso acessá-la. Davi, quando falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Cara, Davi não estava falando só da Torá. Davi estava falando da visão que Deus deu para ele sobre a sua vida, sua existência. Eu tenho uma palavra e eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou. Por isso que Davi é o único rei de Israel, fora o leproso, é claro, o único rei de Israel que passa o trono em vida. Ele entendeu. Ele não ia morrer para deixar um filho desesperado. Pega Salomão com 20 anos, põe no trono, depois diz, eu vou te mentorear agora. Por isso que Salomão se torna um cara sábio. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Quer dizer, eu tenho uma palavra, então eu sei quem eu sou e sei para onde eu vou. Eu alcancei e agora eu acesso. Glória a Deus. É isso. Meus irmãos, que você não vamos fazer oferta, nada? Não vai ter. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, que você possa ter compreendido, né, através do Espírito Santo, que nós somos seres espirituais e como é importante nós buscarmos esse acesso, né? Acessarmos essas verdades bíblicas no Senhor, e que você possa ser profundamente abençoado através desse podcast. Eu quero mais uma vez agradecer o pastor Casas por estar aqui com a gente nessa noite. Estamos gravando numa noite aqui em Joinville. Noite maravilhosa. Isso, abençoada demais. E que você possa desfrutar desse podcast. Mande aí nos grupos de jovens, mande no grupo da igreja. Aí o pastor vai falar, o que vocês estão ouvindo? Vocês estão malucos? Não, confira. Já batem pouco, não, bicho. Pronto, Na verdade, John, se o teu pastor é meio cara de cão, manda pra ele já. Manda no privado. O pastor... Ó, pastor, é pra ti esse vídeo. Não, mas, e faça algo muito importante, confira nas escrituras. Isso aí.
Porque isso é o que realmente vai... Não adianta o que ele for falar, não adianta o que o pastor Casas falou, confira tudo nas Escrituras e aí o Espírito Santo vai trazer o Examinar entendimento. as Escrituras e Aí, procurar ó. ter nela a vida eterna. Ele fala porque o povo examinava querendo a vida eterna, mas ele era a vida eterna. Doideira. E aí a gente já começa mais um ano. Meus irmãos, obrigado, Jonathan. até o próximo episódio, pastor. Muito obrigado mais uma vez, Giovanni. Galera. Muito obrigado, também, pastor tá? Giovanni. Uma honra Obrigado, estar com John. vocês e sempre que eu puder servir como servo, eu tô aqui. Tá bom? Não, com Amém. certeza. O senhor vai... Não. Ah, não, já faz a pergunta então agora, tá? Topa uma Topa uma um tropa. próximo. parte... Tropa, ele falou tropa, Isso, tropa. uma parte B, não. Tamo junto, não tem problema. Pronto. Se é pelo reino, se é pra glória do Senhor Jesus, Amém. Amém. se é pra cura da igreja, cara, nós estamos aí. Amém. Nós somos... Já diria um candidato à presidência da República, quando vê o pastor Casas agora topando a parte B. Que destreza, né? Que destreza. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Deus abençoe.